Olá, turma, boa noite. Nós aqui para mais uma aula de arte. Tempo de fazer, gerando, mostrar para a terceira série do ensino médio. Eu sou a Fernanda Borges, professora de arte, vou mediar a aula de vocês. E quem vai passar essa aula para vocês hoje é a professora Márcia Janine. Boa noite, professora Márcia. Boa aula para todos nós. Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Olha só, né? Hoje, então, nós vamos ter mais uma aula, né, de arte aí para a terceira série do ensino médio. Vamos começar, então, falando da nossa habilidade, né, o que a gente vai trabalhar hoje. Hoje nós vamos investigar e reconhecer, por meio da experimentação, as possibilidades do uso das tecnologias nas linguagens artísticas, tá? E habilidade, como vocês já sabem, é aquilo que nós esperamos, né, que vocês consigam realizar após, né, assistirem a esta aula, ok? Olha só, quais são os objetos de conhecimento que nós usaremos para trabalhar hoje? Temáticas na criação musical, produção e execução de uma peça publicitária. Na aula anterior, nós aprendemos sobre profissões e profissionais relacionados à linguagem musical. Vamos agora partir para a primeira interação do chat da aula de hoje. Vocês sabem o que é um jingle publicitário? Lembram-se de algum que vocês tenham ouvido em propagandas no rádio ou na TV? Comentem conosco aqui pelo chat. Em um minutinho a gente volta. Olha, o pessoal tá cheio de jingle na cabeça. Vamos lá. A Nayara, a propaganda da Dolly. Não só a Nayara, mas como a maioria das pessoas lembrou dessa música. O pessoal escreveu assim, música que gruda na cabeça. A Maiara, publicidade cantada. O Diogo, música chamativa ou chiclete, como o pessoal falou. Pro Vera Lúcia, jingle das casas pernambucanas. Ô, Pro, esse aí é antigo, hein?
E o Taindê citou o exemplo aí do Guaraná, né? Aqueles jingles, né? O Guaraná sempre com alguma coisa, né? Com a pipoca, com a pizza, né? Ok, gente. Parabéns, vocês entenderam, né? E lembraram muito bem aí jingles que ficaram famosos, né? E foram muito amplamente utilizados aí nas décadas, né, anteriores, tá? E, claro, né, o do Guaraná Dolly, que é, né, um jingle que está sendo utilizado aí nos dias atuais, tá bom? Vamos lá. Vamos entender as temáticas da criação musical. As canções surgem a partir de muitas ideias, tá? As canções, elas podem ter uma função informativa, ou seja, né, ela tem a função de chamar a atenção para algum ponto, para algum tema importante, né? Então, às vezes, uma música, por exemplo, ela pode citar todo o cenário de um bairro, por exemplo, né? Se você pega algumas músicas mais antigas de Partido Alto, por exemplo, eles fazem um recorte perfeito de como eram os morros cariocas nas décadas, né, de 50, 60 e 70. Tá? Nós também temos músicas que podem apresentar a chamada crítica social. Tá? Ou seja, aí são músicas que têm a função de transmitir uma ideia, disseminar uma ideia, ou até mesmo convencer-nos da importância de algum tema. Vamos supor, uma música do Roberto Carlos, ficou muito famosa nos anos 80, falava sobre a Amazônia, né? A questão do desmatamento, a questão de preservar a natureza. Tá? Esse é um exemplo de uma música fazendo uma crítica social. Tá certo? Nós ainda podemos utilizar a música para divulgar, né, várias ideias ou produtos, no caso, é até pessoas, tá? No caso dos jingles. Nós temos tanto jingles publicitários, né, como esses que nós citamos aqui, como também os chamados jingles políticos ou para propagandas, né, na época aí de campanhas eleitorais, tá bom? Então, o jingle ele tem essa função de divulgar o produto, a marca ou mesmo a pessoa, tá? Olha só. Então, os jingles ou peças publicitárias, elas são criadas, né, com a finalidade de difundir uma ideia. Né? As campanhas de conscientização nas mais diversas áreas. Então, a gente também tem jingles de conscientização. Por exemplo, quando a gente observa campanha de vacinação. Né? Todo mundo, você deve lembrar, né, professora? Anos 80, a música do Zé Gotinha, né? Chamando as pessoas para vacinar as crianças contra a poliomielite. Né? Que antigo, professora. Pois é. Pois é. Né? Então, né? E outras músicas, né? Principalmente na época do carnaval, né? O pessoal, geralmente, é muito utilizado esse tipo de jingle, essas canções, na época do carnaval, por exemplo, né? O Sistema Único de Saúde brasileiro geralmente utiliza para, né, mostrar para as pessoas a importância da prevenção, né, do sexo seguro, enfim, o uso da camisinha e tal. Tá? Então, também nós temos canções com a finalidade de propagandear algo, como a gente citou antes, né, produtos e bens de consumo ou alguém, políticos e candidatos a eleições de todos os tipos aí. Então, os jingles também podem ser elaborados com o uso de paródias, tá, gente? Às vezes não é uma canção, né, uma música criada especificamente, né, para aquele momento. Às vezes ela pega a melodia ou até mesmo partes da letra de alguma canção popular muito conhecida e ela, então, é transformada numa paródia, chamando a atenção mais ainda, né, para aquele produto. Certo? Caindo aí no imaginário e no gosto popular. Então, esse estilo, o jingle, tem algumas características bem distintas de outros estilos musicais. As canções, elas têm uma duração muito curta. Ela tem que durar no máximo, tá, de 30 minutos até 1 minuto e meio. Ela não pode passar disso. Então, são canções muito rapidinhas. Por quê? Elas têm que caber dentro do formato, do tempo que você tem de exibição, tanto na TV como, né, nos meios aí radiofônicos. Tá bom? Faz alusão ao que se pretende vender de forma que o nome ou a marca, né, da empresa fabricante do produto surjam aí diversas vezes na letra da música. Justamente para frisar, para colar na sua cabeça e convencer você de que aquele produto é melhor do que os outros concorrentes do mercado. Tá? A melodia é sempre alegre, geralmente no estilo musical mais popular em voga. Hoje em dia, qual é o estilo mais popular em voga, professora, no Brasil? K-pop. Não, no Brasil, estilo mais popular. Gente, o estilo mais popular hoje em dia, né, por mais que, né, há controvérsias aí, o funk ainda está muito em voga no Brasil. Então, a gente vê vários comerciais onde o pessoal utiliza o funk, a batida do funk, para colocar, inserir ali o jingle. Tá? Como na década de 40 até a década de 50, 60, né, era o quê? O chorinho.
tá? Se você pegar o comercial das casas pernambucanas, você vê que a estrutura melódica dele, né, a melodia, é um chorinho. Tá bom? Como, né, a campanha aí de eleição, né, do antigo, né, governador de São Paulo, né, na época, tá? O antigo prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, também era uma canção de carnaval mesmo, né? Era uma marchinha carnavalesca, tá bom? Então, olha só, nós temos aí, né, também as letras, né, são fáceis, ou seja, a assimilação dessas letras é muito fácil, com rimas pobres, nada de coisa muito elaborada, justamente para auxiliar na assimilação rápida por parte de quem está ouvindo. Tá? Então, sempre as rimas pobres, ou seja, aquela rima comum, né? Amor, que rima com flor, que rima com dor, né? Sempre esse tipo de rima, esse tipo de construção, para ajudar mesmo a frisar aquilo na cabeça da pessoa. Tá? Ela é pensada para ser executada tanto no rádio, né? Principalmente no rádio, antigamente, os jingles eram pensados no formato radiofônico. Tanto que eles eram um pouquinho maiores, a duração deles, né? Depois, com o advento da TV, esse tempo, né, de duração desse tipo de música começou a ficar um pouquinho mais reduzido. Tá? Então, nós temos ainda o apelo visual do produto, tanto né? Aí na TV, gente, né? No rádio, como você não tinha o apelo visual, você tinha que descrever mais. Por isso que a letra dessa música ela era um pouquinho maior. Tá? Agora, na TV, né, com a presença do apelo visual, então, o tempo de duração dessas músicas diminuiu bastante. Então, nós temos agora um primeiro desafio para vocês. Lembrando, gente, que todas as nossas aulas e desafios que a gente lança aqui, na verdade, são sugestões de atividades e estão todas aí no caderno do aluno e do professor. Tá? Lembrando que o professor de vocês tem autonomia para utilizar alguns desafios, algumas sugestões de atividades que a gente põe nesta aula, ou ele pode, né, tem total aí autonomia para criar suas próprias atividades em relação a este tema e outros que vocês estão aprendendo aí na escola, tá bom? Olha só. Responda no caderno de vocês as seguintes questões indicadas. Como é produzido um jingle? Quantos e quais profissionais fazem parte da organização de uma propaganda? Vocês conhecem profissionais que se dedicam ao trabalho com publicidade de jingles, produzindo músicas? Para qual tipo de produto você produziria um jingle? Então, escrevam no caderno de vocês, né? Este é o primeiro desafio da aula de hoje. No segundo desafio, vamos fazer uma pesquisa ainda falando, né, sobre os jingles. Tá? Então, vocês vão procurar aí em livros, sites da internet, jornais, recortes, revistas, o que vocês tiverem à mão, tá? Uma pesquisa simples sobre a produção dos jingles. Vocês vão organizar esse material coletado numa pasta, colar no caderno, criar uma pastinha portfólio, enfim. E realizar considerações, né, finais aí, né? Vocês vão colocar as opiniões de vocês a respeito dessa pesquisa, tá? Desse material que você coletou, e vocês vão discorrer sobre as suas experiências em relação à pesquisa e também as suas opiniões acerca desse tema, tá bom? Lembrem-se, né, quando do retorno às aulas presenciais, vocês poderão estar também utilizando esse material para uma devolutiva aos seus professores, que poderão estar utilizando como mais um método avaliativo neste período de aulas não presenciais, ok? Um terceiro desafio aí, ainda ligado, né, ao que a gente acabou de ver. Separem materiais de papelaria que vocês já têm em casa, tá, gente? Fiquem em casa, evitem sair, tá? Lembre-se, o isolamento social ainda é importante, tá? Então, peguem aí o que vocês tiverem à mão, cartolina, papel pardo, o tipo de papel que você tiver, canetinha, lápis de cor, lápis preto, enfim, pincel atômico, e vocês vão confeccionar um cartaz bem simples, de propaganda de algum produto ou personalidade pública. Vocês vão criar um personagem. Vamos supor que vocês queiram criar um personagem, sei lá, é um concurso, vamos supor, né, uma sugestão, um concurso de Miss. Vocês vão lá, né, desenham, né, a Miss, lá, a pessoa, criem esse personagem, tá? E coloquem lá no cartaz. Ou, no caso, um produto. Ah, sei lá, eu vou inventar na minha cabeça uma nova cera para encerar o assoalho da minha casa, o chão. Aí você vai lá e cria, então, né, todo um cartaz aí propagandando essa cera que você vai criar, tá bom? Então, pesquisem antes, né, dê uma olhadinha nos cartazes publicitários mais antigos, para que vocês tenham uma ideia assim, clara de quais elementos vocês podem colocar nesse cartaz, tá bom? É uma atividade que vai ser bem gostosa e bem simples de fazer. Mais uma interação aqui pelo chat. Quais temas vocês acreditam que possam ser utilizados na composição das canções? Se vocês fossem escrever uma canção, qual tema vocês usariam? Escrevam para a gente um minutinho aqui no chat, a gente volta já.
Bastante ideia aqui. Olha, professor, o pessoal tirando o maior sarro da minha cara, falando que eu sou K-popeira. É graças a vocês que me ensinaram, viu, a escutar K-pop. A professora perguntou, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Vamos lá, gente. O Lio falou superação, pro Jusilene, humor. A Jennifer, comida. Nicolas, crítica social. A Alegria falaria sobre o amor. Daniele, sobre caráter. O Tiago, esporte. E tem muita ideia bacana aqui no chat, gente. Vocês estão de parabéns. Muito legal, gente. Parabéns para todos. Obrigada, professora Jusilene, aí, pela interação conosco, tá? E a todos vocês. E vocês escolheram temas bem interessantes, né? Que caberiam perfeitamente, né? Num jingle aí, né? E até uma forma, né? Alguns aqui, ó, se a gente observar, né, tem características como a que eu expliquei antes. Algumas são mais, né, aquela característica mais de convencimento, outras fazem uma crítica social, né? Então, nós temos aí vários tipos. Parabéns, gente. Olha só, continuando aqui. Paródia e música incidental na propaganda. A paródia, a gente acabou de explicar que são obras, né, derivadas aí de canções já existentes. Ou seja, eu posso pegar apenas a melodia ou partes da letra da música e crio, né, em cima desta canção já existente, uma canção nova. A isso a gente chama de obra derivada, tá, gente? Ela é uma obra, ela é original porque eu criei, só que ela vem, né, já tem uma outra canção que já existia anterior a ela. Então, a esse tipo de obra original a gente chama de obra original derivada, tá? E nós temos também a música incidental, tá? Que são obras também, né, que são igualmente derivadas. Portanto, né, aí, as canções incidentais elas diferem da paródia porque elas são compostas de trechos de músicas existentes, tá? Que elas são inseridas numa canção que está sendo composta, com o intuito de ressaltar o tema. Então, vamos supor, às vezes, a introdução de uma música. Você fala, mas essa música eu já conheço. Né? A introdução está ali praticamente ipsis literis, né? Ipsis literis, ou seja, ela está totalmente, né, assim, fidedigna à original. Aí você já vê, né, a batida da música já está diferente. Você fala, não, peraí, mas essa música, a introdução é aquela que eu conheço, mas não é a mesma música. Tá? Isso a gente chama de música incidental, quando a gente pega esses trechinhos de músicas que já existem e insere na nova obra que eu estou criando. Só que, lembre-se, gente, para a realização de música incidental, como essa reprodução é praticamente, né, fidedigna à original, você tem que pedir sempre autorização do autor da primeira música. Né? O dono da música, ele tem que autorizar para que você use o trecho da música dele na sua. Ok? Vamos lá. Então, esses dois tipos de canção, gente, são comumente utilizados em propagandas e comerciais, radiofônicos ou televisivos, que antigamente eram também conhecidos por reclames, tá? Então, quando a gente vê paródia, música incidental na propaganda, esse nome reclame, né, é bem antigo, né? Então, a gente, hoje a gente fala, né, atenção aos comerciais. Antigamente, né, a pessoa falava, atenção aos reclames, né? Que é um outro nome que a gente dá para propagandas, tá? Mais um desafio nessa aula de hoje. Tá? Ainda citando aí os jingles. Escolham um dos formatos de jingle: informativo, crítico, divulgador. Adotem um tema e criem uma paródia ou uma canção de própria autoria. Tá? Anotem a letra que vocês criaram dessa paródia aí no caderno de vocês, né? Ou, né, uma letra de uma música totalmente de autoria sua. E, utilizando a câmera do celular, se vocês conseguirem, claro, gravem a execução, vocês cantando, né? Pode até se fazer acompanhar, né, por algum instrumento musical diferenciado aí, né? Se você não tiver em casa, pode bater palmas, enfim. Aí a criatividade de vocês é que vai determinar como vocês vão fazer. Agora vamos entender novos conceitos aqui de música, tá? O cotidiano na música. Acontecimentos, notícias, sentimentos presentes em nosso dia a dia são constantemente utilizados como temas de letras musicais, tá? E como inspiração aí para a criação de sinfonias, outras obras instrumentais eruditas, tá bom? Então a gente pode contar como exemplo a peça erudita O Trenzinho do Caipira, né? Heitor Villa-Lobos, lá em 1931, após realizar muitas viagens de trem, ele resolveu registrar os sons que ele ouvia, né? Ali observando as paisagens, enfim. Ele resolveu, então, criar uma sinfonia baseada aí no Trenzinho do Caipira, que era o trem que ele pegava, né, daqui da cidade grande para voltar à sua terra, né, visitar a sua cidade natal no interior. Tá bom? Então, ele queria, né, buscar reproduzir a alegre sonoridade do maquinário sobre os trilhos. Tá? Então, vamos conhecer um pouquinho do Heitor Villa-Lobos, tá, gente? Que foi um grande compositor brasileiro, né, um dos maiores. Então,
O músico, compositor e maestro, ele representa um dos grandes expoentes do modernismo na música erudita brasileira. Tá? Lembra, a música erudita brasileira, ela também passa, né, por esse período, um período clássico, e no caso o Heitor Villa-Lobos ele já está, né, inserido aí no período moderno da música popular brasileira, tá? Da música erudita, aliás, desculpem. Além de ser um dos grandes defensores da criação de uma identidade nacional na música erudita, né? Ou seja, ele frisava que a gente deveria pegar elementos da sonoridade popular, da sonoridade tipicamente brasileira, aqui do nosso país, ao invés de ficar copiando, né, modelos aí vindos da Europa, né, que são muito comuns aí na música erudita. Tá? Então, ele queria utilizar elementos extraídos aqui das matrizes indígenas, africanas, né, além da matriz europeia, né, que já é muito comum, e da música popular nas suas sinfonias. Então, no período do Estado Novo, ele implantou com grande sucesso nas escolas de todo o país um revolucionário método de ensino de música, chamado canto orfeônico, tá? Que só sairia da grade curricular na LDB de 71. Tá? Isso aí é uma informação, né, interessante até para os nossos colegas professores, né, que estão assistindo. Tá? Então, gente, o canto orfeônico, né, acredito que eu ainda tive aulas de canto orfeônico. Não sei se você chegou a ter, professora. Mas a escola particular que eu estudava... Não assim. tive, professora, você está muito nostálgica hoje. É a chuva, é o tempo frio. É o frio, é o frio. Não, gente, é sério, tá? O canto orfeônico, na verdade, para vocês entenderem, né, os alunos, os nossos alunos entenderem como funcionava, na verdade, a gente aprendia muito a cantar os hinos pátrios. Então, a gente conhecia todos os hinos, né, de cor e salteado. Então, era hino à bandeira, hino à proclamação da República, que era, né, fazia parte do momento histórico que a gente estava vivenciando naquele período. Tá? Então, as principais obras de Villa-Lobos aí são o Irapuru, né, onde ele tenta reproduzir o canto desse pássaro amazônico, que é raríssimo de se ouvir, só se ouve uma vez ao ano. As baquianas brasileiras, né, entre as quais está o Trenzinho do Caipira, né, além dos concertos, né, as fantasias, os estudos, os choros. Né, e ele ainda escreveu 2 óperas, Irma e A Menina das Nuvens. Isso. Ok. Então, gente, olha só. Vamos falar ainda mais um pouquinho sobre o cotidiano da música, tá? Referindo-se ainda ao fascínio dos trens de passageiros e com seu som característico, né, muitos anos depois, né, décadas depois, a banda alemã de música eletrônica Kraftwerk criou a canção Trans-Europe Express em 1976, com a adoção de sintetizadores e diversos outros instrumentos e equipamentos eletrônicos. Né? Até hoje, gente, os trens de passageiros aqui no Brasil já não são mais tão comuns, mas na Europa eles ainda são amplamente utilizados, tá certo? Então, gente, né, citando um pouquinho aí da música eletrônica de Kraftwerk, né, a palavra, né, Kraftwerk ou usina de energia, tá? Essa banda ela surge em 1970. Ela é formada em Düsseldorf, na Alemanha, e ela é idealizada, né, por 2, né, engenheiros na época, né, Ralf Rutar e Florian Schneider, né, juntando-se a eles posteriormente Wolfgang Flür e Karl Bartos, na mais longeva e aclamada formação do grupo. Tá? Então, pioneira na consolidação da música eletrônica moderna, por meio da experimentação de suas canções, na verdade, eles deram toda a base para o surgimento do synth-pop, tecnopop, do minimal, né, que o pessoal tanto usa hoje na música eletrônica. Tá? Então, olha só, eles, então, pautavam-se nos sintetizadores, nos instrumentos eletrônicos. Muitas vezes eles criaram, né, os próprios instrumentos. Né? Naquela época, não se existia ainda os sintetizadores que a gente tem hoje. Então, muitos dos instrumentos que a gente vê eles utilizando nos shows, nas apresentações e na gravação das músicas foram instrumentos criados por eles próprios. Eles eram engenheiros. Né? Então, foi também um dos principais, né, conjuntos aí, né, grupos de música eletrônica formadores do chamado Krautrock alemão, né, que é o movimento de música eletrônica alemã. Tá? Então, gente, o Krautrock é um movimento alemão experimental, que buscava uma nova identidade alemã, livre das influências anglo-americanas e da enorme depressão criativa do pós-guerra, tá? Que representava canções vazias ou saudosistas. Então, qual era a identidade do Krautrock, a principal identidade do Krautrock alemão? Era criar uma identidade alemã para a música popular. Então, eles não queriam ficar, né, reproduzindo canções saudosistas, canções tristes, que falavam da guerra, né, daquele período tão triste de recessão, uma vez que a Alemanha foi, né, um dos principais países aí, né, dentro do contexto da Segunda Guerra, né, um dos que mais sofreu aí, né,
e mais influenciou outros países, enfim. Então, a ideia, né, desse movimento artístico, musical alemão era criar uma identidade alemã totalmente moderna, né, voltada a novos valores. E não se deixando, né, levar pelo anglo-americanismo, né, que estava tomando conta do mundo todo. Né? Anos 50, todo mundo viu, né, o surgimento do rock and roll, né, explodindo no mundo todo. Tá? Então, os alemães eles não estavam muito afim de copiar o modelo americano. Claro que nós temos, né, incríveis bandas de rock alemãs, tá? Mas a ideia deste grupo específico era criar uma identidade e mostrar, né, as inovações da tecnologia, justamente através do uso da música, certo? Então, como principais composições aí, né, do Kraftwerk, né, desta grande banda, nós temos aí clássicos como Autobahn, de 74, Radioactivity, Trans-Europa Express, que a gente citou, né, que eles citaram aí, né, tentaram reproduzir os sons aí de um trem, tá? The Man Machine, Computer World e Electric Café. Tá? Se vocês tiverem interesse, gente, pesquisem na internet sobre essas músicas que a gente citou aqui, vocês vão ver que são bem interessantes, né? Bem diferenciadas, tá ok? Olha só. E agora, né, para um outro desafio, né, desta aula, nós vamos entrar, né, em um outro processo de criação. Agora falando um pouco dessa questão da música eletrônica, para que vocês brinquem um pouco com essa questão. Tá? Ouçam atentamente as canções indicadas no caderno do aluno de vocês, tá? Na página 88 aí, o caderno da terceira série do ensino médio. Está disponível no site da EFAP, alguns de vocês já devem, né, ter recebido nas suas escolas, enfim. Vocês procurem identificar os instrumentos musicais, a história que está sendo contada, né? Porque, como são músicas apenas instrumentais, a gente vai ter que colocar um pouquinho da imaginação para tentar entender as nuances desses instrumentos musicais e que história eles estão querendo contar ali, tá certo? As paradas, os pontos principais da narrativa, por meio das variações dinâmicas, as mudanças de intensidade nas canções, né? E vocês vão registrar no caderno aquilo que vocês pensaram, tá? Claro que os títulos das músicas podem ajudar a gente a ter uma ideia, tá? Mas é interessante que vocês consigam entender ouvindo, né? Apurar o ouvido, fazer aquela escuta atenta mesmo, para que vocês consigam captar essa questão de como eu posso utilizar o instrumento musical, a música, para reproduzir uma ideia, né? Ou reproduzir sons que já existem, tá? Então, de Vila Lobos, vocês irão pesquisar as Baquianas Brasileiras, número 2, tá? O número 4, a tocata, né? O trenzinho do caipira, né? Aí você tem, né, uma reprodução, né, feita aí por Arkádio Minczuk, que era um grande, né, foi um grande músico que trabalhou na Sinfônica do Estado de São Paulo durante muito tempo, tá? Deve ter aí, né, na internet, se você citar, vai aparecer lá o vídeo para você poder ouvir. E do Kraftwerk, Trans-Europa Express, né, o vídeo original dessa canção também está disponível no YouTube, tá bom? Tá? Dê uma olhadinha também e, claro, também está disponível esse material todo no site da EFAP, tá certo? Olha só. E como um último desafio desta aula de hoje, vamos ver o que a gente aprendeu, né? O negócio é fazer o registro, né? Vocês estão vendo, gente, nesta aula a gente está mais pensando e registrando as nossas ideias, né? Não estamos fazendo assim uma coisa muito, né? A única atividade assim mais mão na massa que a gente pediu foi a execução de um cartaz, tá? Então, registrem no caderno de vocês as considerações sobre os temas abordados nesta aula. Como que foi para vocês confeccionar esse cartaz, né, falando sobre a propaganda, criar um produto apenas, né, para ilustrar, para a gente praticar um pouco o que a gente viu aqui na aula? Como foi analisar essas canções todas, né, que a gente citou? Né, que vocês vão, né, observar lá, pegar essas duas canções, vão ouvir. E, claro, se vocês tiverem interesse, né, em ouvir mais obras de Vila Lobos, mais obras do Kraftwerk, é só digitar lá obras que vai aparecer, né, um rol enorme, né, para que vocês possam se familiarizar com essas linguagens, tá bom? Uma no campo da música erudita e outra no campo da música eletrônica. Para vocês verem, né, como que às vezes, né, uma coisa e outra podem ter uma ligação, né, que a gente até então não tinha cogitado ou pensado, tá? E vocês vão então experienciar a realização de parte do marketing de um produto idealizado por vocês, né? Lembra que vocês vão fazer lá um projetinho com esse cartaz, pensar num jingle para propagandear esse produto que você criou, né? Então, vocês aí vão assumir o papel de artista-propositor, tá? Não vão ficar só agora na observação, né? Vamos botar um pouquinho a mão na massa e tentar realizar, tá bom?
Mais uma interação aqui pelo nosso chat, gente. Com base em tudo que a gente abordou na aula de hoje, ficou alguma dúvida? Escrevam para nós aqui em mais 2 minutinhos. A gente volta já. Bom, professora, a maioria falou que não, muita gente elogiando a aula, e duas perguntas. Vamos lá, o Jaime perguntou a diferença da paródia e do remix. E o Guilherme queria saber se as músicas elas mudaram muito com o tempo. As músicas e as propagandas mudaram muito com o tempo. E a Mariana falou sobre uma música das Model, que é do grupo Kraftwerk. Muito bem, né? Que bom, né? Ver que a Mariana, né, conhece bastante, né? Realmente, Mariana, eu também adoro essa música, né? Das Model do Kraftwerk. É um grande clássico da banda, tá? Guilherme, as músicas mudaram sim, né? Mudaram bastante. Tanto as músicas quanto a propaganda e a maneira de se fazer propaganda no decorrer do tempo, né? Mesmo porque a arte, de uma maneira geral, ela faz um recorte da sociedade em determinado período histórico, determinada época, tá bom? Então, por isso a gente vê muitas mudanças, né? Tá? O Jaime citou paródia e remix, professora, são a mesma coisa? Olha só, Jaime, solucionando aí a sua dúvida, né? A paródia, ela difere do remix por quê? A paródia, você vai criar uma nova obra, né? O remix, na verdade, o que você faz com o remix? Você pega uma base, né? No caso, uma trilha, um trecho da música, e a partir dali, então, você vai trabalhar essa música através, né, de equipamentos eletrônicos, né? Você pode utilizar CDJs, por exemplo, você pode utilizar Virtual DJ. Então, hoje em dia, existem uma infinidade de formas de você samplear essa música, ou remixá-la, ou trabalhá-la. Tá? Então, remix, na verdade, é quando eu pego um trecho de uma música eletrônica, né, geralmente um trecho aí da batida ou da trilha, e aí eu vou trabalhando esse trecho, né? Vou inserindo outros samplers, vou fazendo aí loopings, né, o chamado looping, que é uma repetição, né? Os scratches, né, que é aquele movimento de movimentar o disco, né, que hoje em dia você pode fazer no CDJ. Enfim, né, você tem várias formas aí de interagir desta maneira. Então, gente, olha só. Mais uma perguntinha para vocês, rapidinho, mais um minutinho de chat, tá? Se vocês agora, nesse momento, fossem criar uma música, tá? Que estilo vocês usariam para criar essa música? Qual seria o estilo que vocês usariam?
tá? Responda aqui para a gente em mais um minutinho, a gente volta já. Nossa, turma, tem de tudo aqui. O pessoal é super eclético. Vamos lá. O Luiz, lo-fi. O Breno, heavy metal. A Kátia, rap. O Samuel, trap. Natália, indie. Muito bem. Fora as outras coisas que tem tudo, tem de tudo. Que bom, né, gente? Olha, muito bem. Obrigada a todos vocês pelas participações, pelas interações. Muito interessantes, né? Esses dois aqui, ó, esses dois estilos aqui, eles conversam, né? O heavy metal e o indie, né? O indie rock aí, tá? Eles conversam, né? São vertentes diferentes do rock, né? E dá para fazer muita coisa, dá para brincar muito com esses estilos, tá? O rock é muito versátil, né? Você tem aí, pelo menos, umas 30, 40 vertentes diferentes dentro dele, tá bom? Olha só. Aí, pegando aqui, né, as street dance, esses dois aqui também conversam entre si, ó. Esses dois estilinhos aqui, ó. Tá? O rap e o trap, né? O trap, na verdade, seria o mesmo rap, só que com uma roupagem mais moderna, com a batida eletrônica muito vigorosa em cima, né? É um estilo novo, tá? O lo-fi também ele entraria, né? Conversaria aqui com esses estilos, tá bom? Olha só, gente. Então, agora, né? A gente vai finalizando a nossa aula, tá? Na aula de hoje a gente viu bastante coisa sobre a música, sobre os jingles, tá? E aqui vai aparecer agora para vocês o QR Code, tá? Para que vocês coloquem aí para a gente o que vocês acharam da aula, o que vocês gostariam, né, de sugerir para a gente, tá? Escrevam para a gente aí, ou pelo QR Code ou pelo link que está aí do ladinho dele, tá bom? Muito obrigada a todos vocês pela participação. A gente se vê. Obrigada, professora Fernanda, por nos ajudar na aula hoje. Obrigada, turma. E a gente se vê. Até a próxima aula.